Bem-vindo ao canal Facilitando a Bíblia. A sua dúvida tem resposta aqui. O que é um cristão? Aqui diz: considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para servir a Deus. Porque depois de seres libertados dos pecados, foste feitos servos da justiça. Apresentai agora os seus membros, o seu corpo, para servir a justiça, para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que tudo isso significa? Que a vida eterna é uma consequência, não é uma ação. É uma consequência da santificação, porque, ao contrário, o salário do pecado é a morte. Agora responde a pergunta por que o cristão ele não vive pecando. Porque essa ação gera consequência, a morte. E o contrário, a santificação gera como consequência a vida eterna. Entendeu? Tudo se trata de uma consequência. Não se trata de não conseguir parar de pecar ou estar viciado em alguma coisa. Se trata das consequências desse tipo de atos. A consequência do pecado. A consequência de quem comete pecados é a morte. É o salário, é o pagamento. Tem trabalhos que você é bem pago e tem trabalhos que você é mal pago. No caso de cometer pecados, o salário é a morte. Esse é o pagamento. Aí fica a pergunta: você vai continuar pecando? E pelo contrário, vale a pena se santificar? Porque o salário é a vida eterna, que é o que o cristão verdadeiro faz. Por isso o versículo diz: considerai-vos certamente mortos para o pecado. Porque a consequência de pecar não é boa. Já aprendemos isso agora, né? É a obediência do cristão que vai levar a ele à vida eterna. As coisas que Deus pede para você ser obediente é para que no final você tenha a vida eterna. Porque Ele sabe as ações necessárias para que você tenha essa consequência de viver para sempre. Esse é o mundo espiritual. Se trata de vida ou morte. Ou você está vivo espiritualmente ou você está morto espiritualmente. Vamos redefinir o que é morte. É o lugar onde Deus não se apresenta. Ele não está presente. Agora vamos redefinir vida. É a presença de Deus. Vamos entender o que é passar da morte para a vida. É o que a gente chama de batismo. É aquele momento que você decide parar de pecar e praticar as obras de Deus. A obediência ao que Ele manda, aos mandamentos dEle. É quando você para de ser carnal e se transforma em uma pessoa espiritual. Porque a pessoa carnal quer cometer pecados, né? E a pessoa espiritual quer fazer a vontade de Deus, que são obras que trazem vida. Quando você faz o que quer, você se torna carnal. Quando você obedece a Deus, você se torna espiritual. Porque Deus é espírito. A gente tem que ter obediência a Deus, porque o conhecimento que a gente tem desse mundo, ele é carnal. E o conhecimento de Deus é espiritual. Só Ele tem esse conhecimento do que a gente tem que fazer para nos tornarmos cristãos. E quem tem esse conhecimento, então, é porque foi dado por Deus. Porque esse conhecimento não é deste mundo, é uma revelação de Deus. E esse conhecimento de Deus está na Bíblia, que é revelado através do Espírito Santo. Resumindo, se você viver segundo a carne, pecando, você vai morrer. Mas se você andar no Espírito, você vai parar de praticar as obras da carne e aí você tem a chance de viver. Fazer os desejos da carne gera morte. Fazer a vontade de Deus gera vida. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a carne. A alma é que toma as decisões. E o espírito é o que Deus te deu. É a parte boa do ser humano. Por isso Deus diz: não tenha muito cuidado com essa vida. Porque geralmente é para satisfazer os desejos da carne. E a gente já sabe quais são as consequências disso. O corpo ele não está aqui para te ajudar. A nossa luta é contra nós mesmos. Enquanto seu corpo quer cometer pecados, o seu espírito quer uma comunhão com Deus. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são feitos filhos de Deus. Os cristãos que ao invés
de seguir os desejos da carne, para satisfazer, para obedecer, quando ele obedece o Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus. Romanos 8,14. Agora a gente já sabe o que é um cristão, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Espero que essa palavra tenha edificado sua vida. Deixe o seu like e compartilha para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até mais.